Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos continuar o nosso trabalho, que fizemos a parte 1, onde apresentamos a política de juros do governo Lula petista durante 15 anos. Esse governo, que se diz que é um governo do povo e para o povo pobre brasileiro, manteve uma taxa de juros que foi a mais alta do mundo durante quase os 15 anos. Só no final que deu uma queda aí. No final com o Temer. Nunca devamos esquecer que Temer esse governo ainda é petista, o governo Temer. Porque o Temer está aí, porque 2 vezes foi indicado como vice-presidente da Dilma Rousseff, que também foi indicada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Única e exclusiva responsabilidade foi dele. Empurrou a Dilma e empurrou o Temer como vice. Muito bem. Então nós vimos que aquela política foi uma política que, ao contrário do que eles diziam, era uma política que aumentava, ou que a desigualdade de renda entre as pessoas aumentava brutalmente. Não tinha outra conclusão, não tinha outra maneira, não teria outro resultado a não ser esse. Política de juros altos e inflação alta favorece os mais ricos e os mais pobres pagam por isso. Então, obviamente, conclusão é que a desigualdade de renda vai aumentar. Muito bem, vamos agora para o segundo ponto. Já que esse governo se diz um governo do povo brasileiro, um governo popular, um governo, o pai dos pobres brasileiros, como se dizia o senhor Lula da Silva. Então nós vamos ver uma outra política petista que só faz, ou só fez até agora, aumentar a desigualdade de renda. O aumento da carga tributária dos impostos diretos. Um governo popular, um governo que quer proteger o povo, uma política tributária de impostos diretos tem que ser reduzida. Porque os impostos são pagos igualmente por todos. Porque se tem 30% de imposto sobre a conta telefônica, todo mundo que usa telefone vai pagar. Mas acontece que tem alguém que é muito pobre usando essa conta de telefone e tem alguém muito rico usando isso. O que significa que para o rico não representa coisíssima nenhuma e para o pobre é extremamente ruim. Eu quero mostrar, isso é um problema econômico, mas fácil de entender. Se você tem um produto, que é taxado em R$100 e você ganha R$1.000, tá certo? Ele representa 10% do seu salário. Se você ganha 2.000, ele representa 5% do seu salário. Então, quanto mais alto for a sua renda, menos importância tem esse imposto de renda na sua renda. Então, essa política seria uma das primeiras políticas que o governo petista deveria ter mexido. Mexido para baixo e não para cima como fizeram. Ao fazer isso, sacrificou o povo pobre brasileiro em benefício dos ricos. Certo? Então, meus amigos, quem ganhou e quem perdeu, vocês sabem. Os pobres brasileiros perderam, os ricos ganharam, e a consequência é o aumento da desigualdade de rendas, cujo objetivo do petista era o contrário, era a redução da desigualdade de imposto de renda. Vamos para esse quarto item. A estratégia suja de manutenção do poder através da corrupção. Um absurdo isso. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da igualdade de renda ou da redução da desigualdade de renda. Olha,
Essa estratégia de manutenção do poder pelo PT e pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva significou o seguinte: ele tirava recursos das instituições públicas brasileiras, né, para financiar as suas campanhas e se tornarem ricos. E foi o que aconteceu. Todas as eleições do PT ganhas foram estelionato eleitoral, porque foram financiadas brutalmente com dinheiro do povo pobre brasileiro. Se você olha no governo, nesse período do governo Lula, o que acontece? Os serviços de saúde se tornam extremamente ruins. Falta de leitos, falta de remédio, falta de atendimento médico. Dá um caos o setor de saúde no Brasil. Educação pela mesma forma. Por quê? Porque falta verba. Falta verba para a educação, falta verba para a saúde. Mas falta tanta verba assim? Não, mas eles roubaram. E roubaram muito. Você viu o Sérgio Cabral aqui no Rio? Detonou a saúde no Rio e a educação, porque tirava dinheiro de educação para fazer farra com lenços na cabeça lá em Paris. Isto é um absurdo. E outra coisa, esse pessoal petista, que foram sempre defensores da Petrobras, e aí ele percebe que essa defesa da Petrobras não é algo sério, não é algo que tenha, né, que venha de dentro do coração, que diga assim: olha só, nós vamos preservar o que é nosso patrimônio, que é a Petrobras, um dos maiores patrimônios do Brasil. Não foi sério. Porque foi exatamente ela, a Petrobras, que foi usada para essa política, para essa estratégia suja de manutenção do poder através da corrupção. Como aconteceu isso? Simplesmente, olha, um empreiteiro, por exemplo, uma Odebrecht, uma OAS, o que fazia? Fazia um projeto para a Petrobras. O projeto é de 100 milhões. Pode superfaturar. Bota aí 150 milhões. Desses 50 milhões diferentes, 3% vai para o PT. Isto é de uma estupidez. Quer dizer, a Petrobras, de uma hora para outra, se tornou a empresa, a maior devedora empresa do mundo, uma empresa não financeira. Se a Petrobras tivesse sofrido os ataques que sofreu de corrupção pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e sua turma, José Disseu e etc., esta empresa estava na lista das empresas quebradas no Brasil. Por que não quebrou? Não quebrou porque a empresa é do governo. E o governo é um saco sem fundo. Arranja dinheiro de qualquer maneira. Foi por isso que a empresa não quebrou. E segundo, porque a empresa de petróleo. A empresa de petróleo é altamente lucrativa, como nós vimos. Em 2 anos de recuperação, o Pedro Parente colocou essa empresa sendo altamente lucrativa. Você tirou a corrupção, pelo menos 90% da corrupção que existia, e a empresa se tornou altamente lucrativa. O que mostra, claro, que esta política foi uma política concentradora de renda. Porque quem que se beneficiava dessa política de roubo, de corrupção da Petrobras? As empreiteiras, ou seja, os empreiteiros ricos, né? E quem perdia? Como sempre, o povo brasileiro. Por quê? Porque esse dinheiro faltava à Petrobras. A Petrobras tinha que se endividar. A Petrobras tinha que arrancar dinheiro do governo, dinheiro que poderia muito bem ter sido investido em outras coisas. Não dá para cobrir os rombos da corrupção do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e sua gangue. Portanto, meus amigos, nós não podemos
esquecer facilmente o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um exemplo a ser constantemente citado de como não se deve votar nesse país. Me lembra a Regina Duarte, lá em 2002 na campanha, e ela dizia, estava sentindo, não é, com medo. Como é que poderia entregar um país a uma pessoa como o senhor Lula, que não tinha educação formal, não tinha experiência relevante de trabalho, e era praticamente o seu primeiro emprego na vida ser presidente do Brasil? Como pode entregar a direção de um país a uma pessoa desse nível? Obviamente, não poderia ser um outro resultado. E quando você pensa, não, mas o Lula dirigiu, etc. tal, nós falaremos na terceira parte. O problema foi Dilma e o Temer. Só o seguinte, e eu quero que fique bem claro isso. Lula, quando terminou o governo dele, estava com 87% de aprovação. Mas essa aprovação, como nós vemos agora, foi toda comprada. Comprada com roubo do dinheiro da Petrobras. Comprada com as verbas do governo, que buscou apoio, todo o apoio possível. É lógico que ia ter uma aprovação tão gigante como foi a aprovação dele. E aí? Ele poderia ter usado essa aprovação para produzir um país melhor, para colocar o país numa condição de desenvolvimento, nas mãos de pessoas competentes. O que ele fez? Empurrou a Dilma Rousseff, aquele poste, como presidenta do Brasil, dizendo que o Brasil, nós brasileiros, íamos ser surpreendidos pela capacidade administrativa da Dilma Rousseff. Olha só que piada. A pessoa mais ignorante, mais estúpida que já administrou esse país chama-se Dilma Rousseff. E além disso, colocou como vice-presidente o senhor Temer, que hoje fica os petistas aí a acusar o Temer de destruir o governo. Tá certo, ele está destruindo o governo, consertou em algumas partes, está destruindo em outras partes, porque é tão corrupto quanto a turma dele, a turma do PT, tá certo? Mas ele está aí por obra e graça do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que o bancou 2 vezes como vice-presidente. Meus amigos, não podemos esquecer o Luiz Inácio Lula da Silva. E aliás, para lembrar bem disso, não se pode colocar o país na mão de pessoas incompetentes, incapazes, sem nenhuma experiência relevante. Aí está vindo, por exemplo, a Marina Silva. Marina Silva, até os 16 anos, era empregada doméstica. Não, que empregada doméstica não tem nada a ver com empregada doméstica. O que significa que uma empregada doméstica, aos 16 anos, dificilmente, só um gênio poderia adquirir conhecimentos para dirigir o país. Outra coisa, ela passou 8 anos como ministra do Meio Ambiente do governo Lula. E o que foi que ela fez? Nada, absolutamente nada. Ela não soube nem sequer construir um partido. E eu tenho medo disso. Se por acaso acontecer um desastre novamente, colocar o país na mão de uma pessoa como esta, aí, meus amigos, esqueçamos e mudemos para Portugal. Tá, ok? Um abraço para vocês e até a próxima parte.